nós louvamos o Teu nome pelo esse momento precioso que nós podemos, embora distantes uns dos outros, mas num só Espírito, louvar o Teu nome. E nesta noite nós cremos que o Senhor há de falar aos nossos corações através da Tua palavra. Agradecemos por esse instrumento que tem sido colocado à nossa disposição, para que o Teu povo seja edificado através da Tua palavra. O nosso desejo é que dentro da menor brevidade possível nós estejamos juntos. Mas enquanto isso não é possível, nós queremos lançar mão dessa situação, desta live, para que o Seu povo seja edificado na Tua palavra. Nós lembramos daqueles que nós oramos, que intercedemos por ele há tempos atrás, mas pela Tua infinita graça estão bem recuperados. Lembramos do nosso amado irmão Genair, as suas duas filhas Raquel, Rebeca. Lembramos da Denise, lembramos do Zezinho e agradecemos pela Tua mão de cuidado sobre os Teus filhos. E o nosso pedido é que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, onde quer que eles estejam. Que nós sejamos livres desse mal, Pai. É o nosso desejo, portanto nós pedimos ao Senhor, cuide dos Teus filhos. Nós também lembramos aquelas pessoas que têm dedicado as suas vidas, até mesmo arriscado as suas vidas por pessoas que eles não conhecem. Mas esse é o desejo dos seus corações e nós queremos interceder por eles. Nós lembramos dos médicos, dos enfermeiros, dos socorristas, todos aqueles que estão envolvidos nessa batalha pela vida. Então nós queremos entregá-lo nas Tuas mãos e rogar que o Senhor cuide deles. São pessoas destemidas, são pessoas que estão arriscando as suas próprias vidas em favor de outrem. Então nós clamamos ao Senhor, cuide deles. E por esse momento que nós estaremos sendo agraciados por esse hino cantado pela Angélica, rogamos a Sua bênção sobre ela, sobre a sua família. E o nosso desejo é que também essa canção fale aos nossos corações e em seguida a Tua palavra. Então nós oramos agradecidos no precioso nome daquele que é soberano sobre todas as coisas, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, vou compartilhar aqui então com vocês o vídeo, tá, da Angélica, que mandou pra gente. Pessoal que está no Instagram, daqui a pouco vocês vão ouvir o Marcos, tá? Que essa aqui é uma mensagem, o vídeo está gravado aqui no Zoom, tá bom? Esses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Vejo os dias de adoração, Jesus Pai foi ser feliz. Oh, Senhor, feliz, feliz. Cada erro que Tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Lá na prisão, o hino surge, Tu já ouviste outra vez, mas agora a cela se abre. E Jesus
esperando entrar. E apesar de te ter abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz como ser feliz. Você tão feliz, trabalhar o que tu prometeste, por favor, pela graça de Deus, o Senhor, ser tão feliz, feliz. Tu deves ser como corona dormida, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo às vezes criado, que da morte em fuga está. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória no entanto terás. Não há enfermidade que te possa de Deus afastar. Ó Senhor, feliz, feliz, trabalhar o que tu prometeste, foi como pela graça de Deus, o Senhor, ser tão feliz, feliz. Ó ser tão feliz, feliz, trabalhar o que tu prometeste, foi como pela graça de Deus, o Senhor, ser tão feliz, Muito bom. A gente agradece mais uma vez a Angélica, deve estar aqui no online com a gente. Deixa eu só mudar aqui. Se vocês quiserem ouvir de novo a música, ela está lá no YouTube, no canal da igreja, tá? Casa de Oração Baita Neves, você digita lá no YouTube e você vai conseguir verificar o vídeo, tá? Agradecer o Vinho aqui que deu acesso para a gente. O Vinho está lá no Rio de Janeiro, ele e a família, tá bom? Então agora nós vamos ouvir a palavra do nosso irmão Marcos Mila, tá bom? Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês, estendendo sobre vocês, sobre seus queridos, sobre suas casas, muita paz, muita alegria e serenidade neste momento de tanta turbulência. Que a paz do Senhor possa descansar sobre todos nós. Um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mamães, essas nossas guerreiras incansáveis, que cuidaram, continuam cuidando tão bem de nós, e que é parte importante, base de tudo aquilo que nós somos, né? Como caráter, como pessoa, nós devemos às nossas mães, e sobretudo o seu incansável trabalho e serviço na obra do Senhor. Quero deixar de coração aqui os meus parabéns para todas as mamães da igreja. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Abençoe demais. Que vocês possam ser ricamente abençoados. Eu vou falar, o tema proposto aqui é a família, e sempre quando eu falo de família, eu gosto desse texto que nós vamos ler agora,
porque ele fala comigo, ele mostra uma finalidade muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, da razão pela qual Deus criou a família. E eu quero ler com os amados irmãos, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 35, eu vou ler do verso 1 ao 6. No livro de Gênesis, no capítulo 35, no verso 1 ao 6, é um texto que fala bastante ao meu coração. E diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus. Antes da gente começar a leitura, é importante a gente atinar os nossos pensamentos para quem está falando, né? Quem é que está falando aqui? E o texto começa dessa maneira. Disse Deus a Jacó. Note bem que não é um amigo, não é o seu pai, não é o seu irmão, não são uma pessoa próxima, não são os anjos, nada disso. Quem está falando com Jacó aqui é o Deus de Jacó. E eu acredito que o Deus de Jacó também é o nosso Deus. Aquele mesmo que fala conosco hoje é aquele que estava falando nesse dia com Jacó. E ele disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó à sua família. Veja que palavras lindas são essas, né? Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Note bem que ele não esconde de ninguém, né? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. A história de Jacó é uma história muito conhecida. Todos nós conhecemos as aventuras que Jacó viveu, as suas fraquezas e as suas qualidades. A Bíblia não nos nega e nos traz à luz a vida deste grande servo do Senhor lá do passado. Jacó tinha um caráter muito bem resolvido, né? Ele sabia o que ele queria e ele lutaria por aquilo que queria, ainda que isso haveria de custar a sua própria vida. Jacó é um símbolo de persistência, ele não desiste, na verdade. Ele não desiste diante das adversidades que lhe aparecem no caminho. E quando ele percebeu que existia um problema que o impedia de ter uma comunhão estreita com Deus, uma comunhão muito próxima com Deus, ele usou de todos os seus artifícios para conseguir e para abraçar essa oportunidade. Não é verdade? E nós sabemos que nessa corrida ou nessa maneira de angariar e de conquistar esse espaço no coração de Deus, ele perdeu muitas coisas, inclusive a amizade com o seu próprio irmão. Custou a amizade com o irmão. Muitas vezes, nas nossas lutas espirituais, nós acabamos perdendo coisas importantes demais. Coisas importantes ficam pelo caminho e muitas vezes pessoas queridas ficam pelo caminho. No caso de Jacó, ficou a amizade com seu irmão. Mas não foi só isso que ficou.
ficou muitas coisas, ficou um sentido de vida. Coisas que talvez a idade o impediu de ser visto e que durante muito tempo foi sua própria razão de viver. Jacó, então, chega um momento da sua vida que ele não podia mais continuar naquele lugar. Ele ia ter que ir em busca do seu próprio espaço, do seu próprio caminho. Ele tinha que constituir a sua própria família, a sua própria casa. E na procura de construir a sua casa, a sua família, ele tem que deixar a terra de Canaã e ele vai à casa da sua parentela, porque ali Deus haveria de preparar a ele uma esposa, alguém que haveria de acompanhar ele na sua trajetória. E nesse momento, então, Jacó, ele deixa a casa do seu pai e a casa de sua mãe. E ele vai em busca da sua esposa, ele vai unir-se a uma esposa. Ele vai deixar a casa do seu pai e a casa da sua mãe. Bem, Jacó agora é um homem que perambula sozinho. E há muitos perigos no caminho. Há uma mata escura cheia de armadilhas, cheio de cipós e de coisas difíceis de atravessar. Mas Jacó agora não tem mais o cuidado da mãe. Jacó agora não tem mais a assistência do pai e da mãe, não está debaixo da sua casa. Ele sai em procura, ele sai em busca da sua própria vida. Olha como era a vida de Jacó, foi diferente de Isaac, né? Isaac, o pai mandou buscar, vai buscar, o servo vai buscar. Agora com Jacó não, é ele mesmo que tem que correr atrás. Muitas vezes na vida espiritual, na nossa luta espiritual, é a gente que tem que correr atrás. Não são os nossos servos, não são os nossos filhos, não são aqueles que nos assistem, nem os nossos pais, nem a nossa mãe. Chega um momento da vida que a gente tem que ser homem ou mulher de verdade. A gente tem que correr atrás dos propósitos que estão muito bem estabelecidos. E Jacó, se nós formos ver lá no capítulo 28, a gente percebe que Jacó se coloca no caminho. Ele sabia que ia custar caro. Ele sabia que ia custar caro. Mas ele não desiste. Ele sabe o que ele está buscando. E ele vai abraçar isso com todas as suas forças. Ele queria encontrar-se com o Senhor. E é engraçado que quando ele chega até a cidade de Luz, lá no capítulo 28, ele chega na cidade de Luz ali, naquele santuário antigo, onde Abraão havia edificado a casa de Deus, e chamou Betel. Ali ele dorme, ele pernoita a noite ali, fugindo da presença do seu irmão Esaú, e ele tem um sonho, e nesse sonho Deus se revela a ele. E quando ele acorda, quando ele desperta desse sonho, algo interessante acontece, porque ele percebe a presença de Deus ali junto com ele. Ele diz: Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. E ele pega aquela pedra, e ele levanta aquela pedra, e ele deita azeite sobre aquela pedra. Ele vai jogar azeite sobre a pedra. O azeite é a sua moeda de troca. É um bem precioso, é o seu ouro, é o seu dinheiro. Com o azeite você troca por comida, troca por qualquer coisa. Naquela época não se tinha dinheiro, mas o azeite valia como dinheiro, e ele pega aquela parte preciosa e ele deita sobre aquela coluna. Ele deita sobre aquela coluna. Nós cantamos, né? Em Cristo eu ponho a minha fé. Qual rocha inabalável ele é. Quando Jacó pegou aquele azeite e deitou sobre aquela rocha, ele estava dizendo exatamente isso. É na rocha que eu coloco a minha fé. Não são nos deuses pagãos da terra de Canaã. Não são nos deuses pagãos. É na rocha que ela é inabalável. E Jacó, então, ele edifica ali uma casa ao Senhor. Irmão, sempre quando nós edificamos algo ao Senhor, nós estamos deitando azeite sobre a rocha, espiritualmente falando.
espiritualmente falando. Nós estamos ungindo a rocha, espiritualmente falando. E quando então Jacó acorda desse sonho, ele tem algo extraordinário que vai encorajá-lo para o resto da vida. Ele vai perceber que ele não está nessa trajetória sozinho, que ele não anda por esses caminhos, por essas estradas que ele não conhece muito bem, sozinho. E se vocês lerem o verso 25 do capítulo 28, o Senhor vai dizer para ele: eu estou contigo, quando por onde fores, aquilo que tu fizeres, e quando voltares, eu te levarei e eu te trarei de novo a este lugar. Eu te levarei lá e eu te trarei de novo a este lugar. Há uma promessa de Deus ali. Deus está chegando para Jacó e dizendo: Jacó, olha, eu estou contigo durante todo o caminho. Tá bom? E eu vou ficar contigo ali durante todo o tempo que você estiver ali. E eu vou te trazer de volta para este lugar. Para este lugar. Porque eu quero cumprir os meus desígnios na tua vida. Irmãos, Jacó poderia ter ficado a vida toda na casa de Isaac. Seria muito fácil. Poderia ter ficado a vida toda junto com a sua mãe, que cuidava tão bem dele, como as nossas mães cuidam de nós. Mas se Jacó tivesse permanecido na casa dele, junto com os seus, ele teria conhecido simplesmente o Deus como o Deus de Isaac, o Deus como o Deus de Rebeca, o Deus de Abraão e o Deus de Sara. Agora, essa experiência difícil pelo caminho faz com que Jacó não simplesmente ou não somente conheça o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas que ele conheça o seu próprio Deus. Esse não é mais o Deus de Abraão, esse não é mais o Deus de Isaac, esse também é o Deus de Jacó. É o Deus em quem eu creio, né? E a função da família, a função da nossa casa é fazer com que os nossos filhos tenham a sua própria experiência com Deus. Com Deus. E é por isso que nós muitas vezes precisamos abrir mãos deles, por mais difícil que seja. Eles precisam buscar a sua experiência com Deus. Os nossos filhos precisam entender que Deus ouve a nossa oração. Eles precisam entender que Deus responde a nossa oração. Então, a relação que a gente constrói com Deus não é essa relação de domingo na igreja, ou mesmo quando a gente não pode vir na igreja, mas é lá em torno da minha mesa, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha companheira. É ali que a gente constrói uma relação com Deus. E os nossos filhos vão entender. Que o Deus que habitou no coração do pai deles é o Deus que deve habitar no coração deles também. O Deus que habitou no coração da minha mãe é o Deus que habita no meu coração também. Este é o grande propósito da vida. Todas as outras coisas são como coisas que evaporam, que desaparecem, que não têm consistência em si só. Mas esse projeto de Deus de se revelar através da família é algo maravilhoso e pensar que só Deus consegue fazer, só Deus consegue realizar. E nós muitas vezes não permitimos que isso aconteça. Por quê? Porque nós queremos abraçar demais, proteger demais. E nós nos permitimos que os nossos filhos tenham a sua própria experiência com Deus. Pois mais difícil que seja as dificuldades no caminho, sempre há uma luz que guia os meus sapatos, né? Há uma luz que guia os meus caminhos, né? Essa luz tem que conduzir todos os nossos passos e tem que nos libertar de todos os laços que estão postos sobre o caminho. Porque grandes são as pedras do caminho. Deus nunca disse que Jacó não haveria de ter pedra no caminho. E a gente sabe como elas grandes, como elas são enormes. Elas são enormes, mas Deus haveria de fortalecê-la diante delas para que ele pudesse transpor as barreiras e as suas dificuldades. Eu sei, irmãos, que muitas vezes brota em nós uma sensação de fraqueza, muitas vezes brota em nós essa sensação de embaraço, né? E as coisas do mundo vão se traduzindo em coisas que a gente não consegue muito bem entender, né? Há coisas que não consegue entender e o tempo parece que é o fio condutor de todas essas coisas, né?
Mas nós temos que navegar pelos mares da vida, e navegando nos mares difíceis da vida é que se aprende a viver. É que se aprende a viver. Parece que o tempo tem alma, né? E essa alma é como a luz que brilha no meio da escuridão. Agora Jacó teria que atravessar o seu próprio tempo, né? O seu próprio tempo. E ele teria que procurar a luz no meio de caminhos escuros. Quão gostoso é saber que a gente está caminhando por caminhos difíceis, mas que a promessa de Deus nos cerca de um lado ou de outro. Que a mesma promessa que Deus fez a Jacó, ele faz conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Mas veja, diz o texto, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Né? Então Deus pede a Jacó que vai a Betel, a casa de Deus, né? O mesmo lugar onde ele havia erigido a pedra, o mesmo lugar onde ele havia ungido, derramado o seu azeite, pedra. Agora, neste momento, Jacó está fazendo o caminho de volta. Né? Jacó, ele foi sozinho, ele partiu sozinho. Agora ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem servos, ele tem um monte de gente que acompanha ele, ele tem um monte de pessoas que dependem dele, ele tem uma responsabilidade sobre um grupo muito grande. É muito fácil a gente andar sozinho, mas quando nós somos responsáveis pelas outras pessoas, por outras pessoas, então parece que o peso posto sobre as nossas costas, ele é maior ainda, né? E Jacó sabia disso. Ele volta agora com os seus queridos. Veja, Jacó passou muito tempo, ele passou muitos anos na terra de Labão. Parece em algumas circunstâncias da vida, a gente passa longe demais, não é verdade? E Jacó passou muito tempo longe da terra de Canaã. Passou muito tempo junto da terra de Labão. E dá-nos a impressão de que parece que Jacó até havia se esquecido deste momento tão prazeroso que ele vivera na presença de Deus, quando ele conheceu o próprio Deus. Às vezes dá a impressão de que Jacó tinha se esquecido de tudo isso. Mas veja, o tempo tem alma. E na alma do tempo, a luz se acende na escuridão. Chegou o tempo dele voltar, acabou. Chega de ficar na terra de Labão, volta para sua casa, para sua terra, para o seu lugar. Sabe, dá a impressão de que Jacó havia esquecido muitas coisas. Mas sabe o que é interessante aqui nesse texto, gente? É que Deus não se esqueceu. Às vezes a gente esquece de que Deus tem uma promessa de nos acompanhar, de nos proteger, de cuidar, de nos guiar, de nos conduzir, de ser a luz do nosso sapato. Só que Deus não esquece disso. Ele não esquece disso. E quando Jacó coloca a sua família, todos os seus queridos, os seus filhos, os seus servos, de novo na terra de Canaã, Deus se manifesta para ele de novo. E ele diz, olha Jacó, lembra daquele dia? Lembra daquele momento em que você dormiu sobre aquela pedra e eu apareci diante de ti, tu levantaste aquela coluna e derramaste azeite sobre ela? Então eu quero que você volte lá de novo. É um memorial eterno. Mas, irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos dos momentos preciosos nos quais Deus fala conosco. Deus fala conosco, né? E Deus, então, faz questão de refrescar a memória de Jacó. Ele diz, faze ali um altar ao Deus. Irmãos, você sabe para que serve a família? Sabe por que serve a igreja como família de Deus? Sabe qual é a função da família? A função da família é simplesmente edificar um altar a Deus. Um altar a Deus.
não é construir patrimônios, não é construir impérios, não é fazer coisas grandiosas aos olhos humanos, não é nada disso. A função da família é edificar um altar a Deus. Para isso que Deus constituiu a família, para que o homem se junte à sua mulher e com os seus filhos, todos juntos, construa um altar a Deus. Um altar a Deus. É um lugar onde Deus pode habitar. Betel significa a morada de Deus, a casa de Deus. Betel pode ser um lugar distante. Muitas vezes nós não conseguimos localizar no mapa. Se nós colocarmos um mapa de Israel aqui e dizer, olha, aponte aonde está Betel, a maioria de nós, inclusive eu, não saberia localizar com o dedo assim, ó, onde é que está Betel nesse mapa. Né? Mas Betel significa a casa de Deus. A casa de Deus. Mas eu sei que lá na rua Adelfo Piagentini, número 530, com a minha esposa e com a minha filha Cecília e a minha esposa Elaine, nós construímos ali um altar. Ali é o nosso Betel. Ali é o lugar que a gente entra e a gente tem paz, porque o azeite foi derramado sobre aquele lugar quando Cristo derramou o seu Santo Espírito em nossas vidas para a remissão dos nossos pecados. E é isso que importa. Veja, o Deus que te apareceu quando fugias, né? Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, e ali edificou um altar ao Senhor. Não sei se você está fugindo ou não, né? Mas o importante é que hoje é o tempo oportuno para a gente tomar uma decisão sensata diante de Deus e edificar um altar. Um altar. Note que no verso 2 tem aí o começo de tudo, né? Diz assim, então disse Jacó à sua família. Jacó assume a responsabilidade. Ele agora é o sacerdote de uma casa, gente. Ele é o representante da casa diante de Deus. E ele não vai furtar as suas responsabilidades, não. Ele não vai permitir que outro faça aquilo que é o dever dele. Não é outro que vai fazer, não. Não é uma das suas esposas, nem um dos seus servos, nem um dos seus escravos. É ele que vai tomar à frente da sua casa. E ele vai dizer, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos. Lançai fora os deuses estranhos. Sabe, querido, Jacó viveu numa terra de deuses estranhos. Embora ele fosse buscar uma esposa na casa da sua parentela, a sua parentela não era diferente daqueles que habitavam a terra de Canaã. Todos eles eram idólatras, todos eles se pegavam a superstições, todos eles se pegavam a coisas místicas. Mas a relação que Deus constrói é diferente de coisas místicas e de superstição. Que mística pode mais que um grande amor quando é colocado dentro do coração? E é isso que Deus quer fazer. Ele quer derramar o seu amor dentro dos nossos corações. E quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, a gente não perde tempo com essas besteiras. Tinha muita coisa que eles precisavam aprender. Jacó ficou lá muitos anos. E talvez durante todos esses anos ele nunca conseguiu ensiná-los. Mas quando ele volta para a sua casa, para a casa de Deus, ele toma uma atitude. E ele diz, lançai fora os deuses estranhos. Irmãos, você tem algum Deus estranho na sua casa que precisa ser lançado fora? Aí talvez você olhe para um lado e não ache, olhe para o outro e não ache, olhe para frente e não acha, olhe para trás e também não vê nada. Mas eu vou dizer para vocês que eu, lamentavelmente, tenho muitos deuses estranhos dentro de mim. E é um exercício enorme lançá-los fora. Lançá-los fora. Lembra o que Arão disse a Moisés quando o povo caiu no pecado de idolatria? Ele olha e diz, olha, o povo é idólatra mesmo. O povo é tendencioso ao pecado mesmo.
Irmãos, a minha vida é marcada por profunda idolatria. Eu não sei o que seria de mim se entre eu e Moisés, entre eu e aquele povo idólatra, aquela cruz não tivesse se levantado e o Senhor Jesus não tivesse dado a sua vida para levar sobre ele todos os meus pecados, todos os meus ídolos, todas as minhas superstições, toda a mística. O que importa agora é a cruz de Cristo. A palavra de Deus diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. É isso que importa. Não é a mística, não são as superstições, não são os deuses estranhos. Tudo isso deve ser jogado para fora das nossas vidas. Mas a fé, a esperança e o amor é aquilo que vai construir a igreja de Deus, é aquilo que vai construir a nossa casa para servir ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Veja, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Né? Não é algo que se faz simplesmente por fora, ou simplesmente por fazer, mas há uma necessidade aqui urgente, porque a salvação ela é urgente e urgentemente se deve viver ela. Purificai-vos e mudar as vossas vestes. A conversão não significa você fazer uma reforma na sua vida. É você mudar a pintura simplesmente da sua vida. Mas significa você jogar tudo isso fora e começar de novo. Começar de novo. Cristo não reformou a vida. Cristo não mudou a sua vida. Cristo não te deu uma nova condição de vida. Ele pegou aquela vida e jogou fora. E ele te deu uma vida novinha. Pronto para recomeçar. E aí, irmãos, aí vem a parte importante, né? Porque Jacó chega para sua família e diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Queridos, presta atenção nisso que eu vou dizer, que é muito importante. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não tomarmos a nossa família e a nossa casa e levarmos a casa de Deus. Note bem, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Jacó agora se lembra de um testemunho que tem que ser dado em tempo oportuno. Farei um voto na presença de Deus. Aquele Deus que se revelou a mim e que me respondeu no dia da minha adversidade e me acompanhou durante todo o caminho por onde andei. Jacó tem certeza, ele está absolutamente certo, que todos os anos em que ele passou na terra de Labão, o Senhor Deus esteve junto com ele. Junto com ele. Irmãos, não importa o tamanho das pedras que nós temos que remover, o tamanho das dificuldades, não importa as nossas fraquezas ou os nossos embaraços. O resultado das nossas vitórias, das nossas conquistas, vai depender só de uma coisa. Só de uma coisa. Se o altar, se Deus nos acompanha durante toda a trajetória do caminho. O que vai definir o meu sucesso não é se eu fiz a melhor ou a pior faculdade. O que vai definir o meu sucesso é a presença de Deus. Espiritualmente falando, também é assim. Não é? Acompanhou no caminho por onde andei. Irmãos, o que a gente precisa dar aos nossos filhos? Nós precisamos abrir o seu entendimento através dos nossos testemunhos. Abrir o seu entendimento de que tudo aquilo que ele fizer, ou de tudo aquilo que ele vier fazer, ele só vai ter sucesso se ele entender que Deus está acompanhando eles durante o caminho.
senão são palavras vazias. E veja, farei ali um altar. Note bem uma coisa, irmãos, como isso é precioso. Ele vai no mesmo lugar, o altar já estava feito. Ele já havia feito um altar naquele mesmo lugar. Só que ele fez aquele altar sozinho. Era ele e Deus naquele momento. Mas agora não. Agora ele vai lá e junta todos os seus filhos, todos os seus servos, todas as suas esposas, toda a sua família. E ele faz questão de levantar um altar e deitar o azeite sobre aquele altar, para que todos vejam e saibam e conheçam o Deus que Jacó cria. O Deus que Jacó cria. Ah, irmãos, quantas vezes nós negligenciamos a casa de Deus? Não é verdade? Quantas vezes nós deixamos de vir por coisas tão pequenas? Quantas vezes nós desviamos por esses caminhos, por essas veredas da vida? Agora nós estamos na terra de Labão. E a casa de Deus está longe. Não é verdade? O povo de Deus está afastado, está longe um do outro. Longe um do outro. Mas, queridos, vai chegar o tempo em que Deus vai juntar a gente novamente. E todos nós vamos subir para Betel, para a casa do Senhor, e nós vamos fazer ali um altar ao Deus vivo. Nós vamos esquecer as coisas que para trás ficaram. E nós vamos em uma única voz dizer: este é o Senhor que nos acompanha durante o tempo das nossas angústias. E está conosco durante todo o caminho. Não é verdade? Todo o caminho por onde eu andei. Ah, queridos, quem vê isso não tem medo de nada. Não tem medo de nada. E olha só, queridos, o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhe pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Sabe o que a gente tem que fazer com os deuses estranhos? Sabe o que é que nós temos que fazer com aquelas coisas que não edificam? Com aquelas coisas que nos embaraçam, que causam peso sobre a nossa condição, que não nos permite caminhar direito? A gente tem que enterrar. Jogar num lugar que de preferência a gente não saiba onde é. Colocar ali e nunca mais voltar naquele lugar. Tem coisas na vida da gente que nós precisamos enterrar, que nós precisamos tirar, que nós precisamos jogar fora. Jogar fora. Ah, jogar fora. Quanto tempo perdido. São coisas que não voltam mais, que não dá mais para se aproveitar. Mas se Deus ainda me conceder algum tempo, quem sabe, não é tempo de recomeçar. Diante de Deus, não existe tempo perdido. Diante de Deus, é sempre um tempo para recomeçar. Jacó ficou muitos anos na terra de Labão, mas agora chegou o momento de voltar para a casa de Deus. E ele não haveria de perder essa oportunidade por nada deste mundo. E o verso 5 diz: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade, as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Sabe por que nós temos que jogar os nossos ídolos fora? Sabe por quê? Porque Deus é o nosso protetor. Não são os ídolos, não é o dinheiro, não é a nossa arrogância, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é a nossa própria força, não é a nossa mística, não são as nossas superstições que nos protegem. E não são nada disso que vai nos guardar nos dias da grande tribulação que está sendo hoje. Quem protege dos nossos inimigos, que guarda os nossos passos, que conduz a nossa vida e a nossa família, é o Deus de Jacó. É o nosso Deus. É o nosso Deus, né? Veja, e não perseguiram os filhos de Jacó. E não perseguiram.
Né? E se Deus estende a sua mão, por que haveria de perseguir a nós? Né? Não tem, por que haveria de perseguir a nós? E assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Irmãos, estou morrendo de saudade de vocês, né? Muita saudade mesmo. Mas veja, assim como termina esse texto, essa é a minha esperança, de que em breve nós chegaremos novamente a Betel, a nossa igreja, amada igreja aqui em Vila Baeta Neves. Eu, a minha casa e todo o meu povo comigo, para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus proteja a sua casa, a sua família, os seus queridos. Mais uma vez, um beijo grande a todas as mamães e que as bênçãos do Senhor, assim como Jacó deitou azeite sobre aquela rocha, que as bênçãos do Senhor possam ser estendidas sobre a casa de vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, algumas boas notícias. Primeiro, só um detalhe. Tem algumas pessoas, poderíamos fazer isso na live, poderíamos fazer aquilo outro. Pessoal, a live é algo muito impessoal. Você está numa live, daqui a pouco você sai, é o delivery, é o motoqueiro que chama para entregar pizza, é o telefone que toca, é o cachorro que late, a campainha que toca. Então, nós achamos que esse modelo tá bom. Uma, porque não adianta pôr muita coisa que não consegue prender o povo, tá bom? Então, nós cantamos um louvor, mensagem, oração. E eu acredito que isso é muito temporário também. Então, nós vamos manter esse padrão, esse modelito, que nós acreditamos que está indo muito bem. E louvamos a Deus pelas mensagens que temos tido. Agradecemos aos irmãos que têm ajudado para que nós consigamos levar essa live até o lar de vocês. O Binho, que está no Rio de Janeiro agora, o Bruno, o Misael, o Paulo também tem sido nosso braço direito. Uma boa notícia. Quarta-feira, aproveitar o momento que está tendo uma boa assistência. Quarta-feira, às 19h30, estará falando para nós o nosso amado irmão Locir Santana. Vocês lembram dele? É o Homem Sorriso, aquele amado irmão que já esteve no aniversário aqui em Baeta Neves e vai estar esse ano, se Deus permitir. Ele é o convidado para estar conosco. Então, ele vai estar falando na quarta-feira, às 7h30. Então, eu já peço para o Binho e para o Paulo, que está também nos ouvindo, para fazer já e preparando o convite para que nós possamos enviar para a igreja. Mas fica agendado já. Quarta-feira, o nosso irmão Locir Santana, lá de Guarapari, estará falando para nós. Então, nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso, por homens que Deus tem colocado nesse serviço para a edificação da igreja. E agradecemos aos irmãos que têm assistido, Paulo, o Jairo, o Marino, irmãos do Clube de Campo, Cibele, e todos aqueles que estão nos prestigiando e sendo abençoados por esse momento, tá bom? Agora o Misa vai fazer aquele momento de descontração e o Binho também, e fiquem à vontade. Um abraço, Deus abençoe. Muito bom. Deixa eu ver se tem um. A gente vai ver aqui. Deixa eu só alterar aqui. Pessoal, todo mundo liberando o vídeo aí, por favor, hein? Pessoal do Instagram aqui, só agradecendo a vocês, vou encerrar aqui, tá bom? Renato, Silvio, Curitiba, obrigado por vocês terem participado com a gente aqui, tá? Forte abraço para vocês. Angélica também está aqui no Coisa Vivi, tá bom? Ô, Missa, eu não vou aguentar, velho. O Rubens raspou a cabeça, velho. Não acredito. Não é possível. Não, põe ele aí, rápido, rápido. Peraí. Ô, Rubens, o que é isso, Rubens? Esse povo não pode ficar sem reunir. Ô, Henrique, o que você fez com seu pai aí? Foi coisa. Olha o que ele fez. Nada. Tava dormindo. Nossa. Se não é barba, é cabeça rapada. Como é que vamos fazer quando colocar você para pregar, Rubens? Isso aí. Meu.
Será que o Photoshop conserta isso? Arruma uma peruca aí no dia que ele estiver aí, hein? Vamos pedir para 2 pessoas estar orando para a gente encerrar. A gente faz uma baguncinha aqui. Para o Paulo. Paulo, você ora para a gente. Depois pedir para o Rubens também orar para nós, tá bom? Eu vou liberar aqui primeiro o Paulo. Tá, Paulo? Tá ouvindo, Paulo? Tô ouvindo. Tá. Ouvindo sim. Orar para a gente. Deixa eu só olhar aqui que tem um chat. Uma pessoa pediu uma oração. Isso, exatamente isso que eu estou olhando aqui, que tem um pedido, né? Isso. Boa noite, irmãos. Gostaria que os irmãos orassem para uma enfermeira aqui do Cristóvão da Gama. Ela está na UTI e seu estado é grave. O nome dela é Vaneide. Ela tem 38 anos, não é evangélica, tem 2 filhos, Rafaela, de 6 anos, e Bernardo, de 2 anos. Tá bom? O iPhone de Robson. Ok. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus amado Pai, queremos agradecer mais uma vez por esse momento que tivemos aqui, ó Pai, pela oportunidade de poder abrir a Tua palavra, ver a Tua vontade ali escrita, ó Pai. E queremos, ó Pai, continuar na meditação dessa passagem, para que isso realmente fique guardado em nossos corações, para tomarmos as decisões, tomarmos a posição devida diante do Senhor, ó Pai. Obrigado mais uma vez por ter aqui os meus irmãos reunidos nessa live, nesse jeito diferente de se reunir, mas que de certa forma tem matado a saudade, ó Pai, de ver esses rostos aqui, dando sorrisos, e é sempre muito gostoso, ó Pai. Obrigado por esse momento aqui, ó Deus. E queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida dessa enfermeira ali do Cristóvão da Gama, que está em um estado delicado, Deus. Colocamos a vida dessa mulher diante do Senhor. Pelo que entendemos aqui, ela não te conhece como o Senhor da vida dela ainda, mas que esse seja um momento de reflexão na vida dessa mulher, ó Pai. Seja com ela, seja com todos os outros enfermeiros, como nosso irmão Gênesis mencionou aqui no começo desse trabalho, Deus, que esses médicos, enfermeiros, sejam protegidos pelo Senhor, ó Pai, em meio a essa situação que nós temos vivido, ó Pai. Eu peço também a Tua proteção aos meus irmãos durante essa semana, que seja uma semana abençoada por Ti, ó Pai. Coloque as Tuas mãos, ó Deus, nessa situação que o mundo tem vivido também, e faça com que as pessoas venham, ó Pai, a reconhecer o Senhor como aquele que domina sobre tudo, ó Deus amado. Obrigado mais uma vez por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, Paulo. Deixa eu passar aqui para o Rubens. Rubens, está ouvindo? Não, já não. Pronto, Rubens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos nesse primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia da semana, Pai, nós temos saudades. Nossa saudade vem à tona. Embora estejamos juntos de um modo diferente, esse modo não completa, não substitui aquilo que a Tua palavra diz de nós estarmos ajuntados. Nós temos saudades da nossa presença naquele espaço onde se reúne uma igreja local, a Igreja de Vila Baeta Neves, na qual nós podemos ver os irmãos pessoalmente, cantar juntos, adorar juntos, orar juntos, face a face. E nós sentimos realmente saudade disso, ó Pai. O nosso rogo, nosso pedido é que o Senhor esteja abreviando os dias do nosso afastamento. E, ó Pai amado, nós rogamos misericórdia da Tua parte para com esse mundo, para com esse país, para que nós possamos, ó Pai, passado essa fase, voltarmos às nossas vidas normais. Nós rogamos também, ó Pai amado, pelos nossos governantes. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja colocando juízo dentro da cabeça desses homens, para que eles possam levar a nação, o Estado, o município, visando o bem do povo e não visando o bem deles ou dos seus amigos ou das pessoas que o cercam. Mas nós rogamos, ó Pai amado, e isso é bíblico,
que nós estejamos debaixo da autoridade deles, mas nós também temos a autoridade de rogar por eles, ó Pai. Portanto, Pai amado, nós rogamos pelos nossos governantes, para que o Senhor tenha piedade deles, dó deles, mas que eles tenham também dó do povo, tenham piedade do povo, e tenham a mentalidade de que o bem do povo é que está em primeiro lugar. Pai amado, nós também queremos agradecer pelo dia de hoje, pelo dia que o mundo comemora o Dia das Mães, e nós tomamos carona, Pai, nesse evento. Muitas pessoas estão hoje comemorando o Dia das Mães. Nós rogamos pelas mães da nossa igreja local, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada uma delas, fazendo, ó Pai, colocando no coração delas aquilo que o nosso irmão falou hoje, que transforme os seus lares, juntamente com os seus maridos, com os pais, num altar para o Senhor. Portanto, ó Pai amado, nós queremos rogar por cada mãe, desde aquela que já tem mais experiência, aquela que está iniciando a vida como mãe agora, que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada uma delas. E, Pai amado, nós queremos, mais uma vez, deixar tudo aos teus cuidados, lembrando também dos nossos irmãos, das nossas irmãs que se encontram adoentados, não só por essa doença que está se alastrando por esse país nesse momento, mas por qualquer outro mal. Nós rogamos por eles, ó Pai, que o Senhor esteja confortando cada coração. Portanto, ó Pai amado, nós queremos rogar e queremos agradecer, no nome precioso do nosso eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, só lembrando vocês que essa mensagem é a mensagem que foi feita aqui também na quarta-feira pelo nosso irmão Mário, ela vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá? Então, se você quiser rever novamente, então, a partir de amanhã, né, Paulo? Acho que a partir de amanhã já está lá as mensagens lá no nosso canal, tá bom? Eu vou abrir aqui algumas pessoas. Eu vou abrir as mães primeiro, tá? Misa, muita gente fechada a câmera aí, ó. Aí, para o pessoal abrir as câmeras, eu vou abrir as mamães primeiro. Eu vou abrir a primeira aqui, só que eu vou pedir para o Latino sair da sala, que ele está de pijama. Né, Latino? Latino, que isso, hein? Ele vai fazer uma live para nós hoje aí, ó. Ele está no AP. Parabéns aí a mamãe Valéria. E lá? Rosa. Rosabílio, Rosamílio, tudo bem? Nossa. O seu Zé tá de folga hoje, seu Zé? Rosa. Aí sim. É. Esse. Elaine. ADM. Aline. Oi, ó. Tudo bem? Tchau. Bom, Bem. Bom. Anice. Para, Dan. Tudo bem? Essa Essa moça aqui que coloca na gente. Você viu o que você fez aqui, né, Elaine? A Elaine proibiu de vir gente aqui na igreja, então só tem 3 aqui agora. Acabou a festa. Oi, Daniel. Oi, ó. Fala oi. Oi. Robertão. Roberto, Daniel. Beleza. Tá sofrendo muito, hein, Robert? Tem como ser errado? Um pouco. Camila, Isaías, Hein? tio Zaia. Daí acabou de acordar. Bom, tio. Lembrei. Acabou de acordar, tio? Deixa eu tirar o som aqui. Aqui, ó. Ah, não, isso aí tá. Pai, mãe! Pai!
tem que avisar esse povo aí que eles não são do Baeta, não, mesmo. Oh, Jesus. Rose. É feio, não. Pessoal do Clube de Campo aí vai fazer a live. Essa barba, Júlio. Aí, tio João. Aqui, as carecas. João, bem, vocês. E a Sueli. Canela de 11. Dia das Mães. Ô, moleque bonito. Aê, Nice! Acordou, Nice? Tô aqui. Já acordou? Acordei. Não. Esse, fala agora que o Rubens está bonito com aquela careca lá. Bom dia! De novo. Se a parede aparece aí, só eu que Essa barbinha, Júnior. Ô, Henrique, cadê sua barba aí? Maneira meio urgente. Aqui é o 21. Ô, Raquel. Não pode pôr o olho no Henrique. O rasqueiro da família que trabalhou com hoje, hein? De novo. Repete aí. Tá com um pouquinho de delay aqui, porque nós estamos transmitindo Outra vez. Olha, tá ficando famoso. Alô, bom! De papilha. Cara do, olha aí. É a cara do. Olha, é funcionando. Quem vai para o Mato Grosso com o Tipapira, levanta a mão. A Ritinha e o Joãozinho. Agora. Eu vi agora a reunião. A fila tá. Fala, Marina! É Marina. Marina! Ei, seu João! Outro dia. Oi, Marina. Pessoal, tá meio ruim da gente colocar todo mundo aqui, porque o vídeo o Zoom foi aberto lá no Rio de Janeiro, lá na casa onde o Binho tá. Então tá tendo um delay aí, então não dá para mostrar quando a gente coloca vocês aqui, dá um delay aqui, tá? Então vou deixar em aberto aqui, aí vocês podem conversar à vontade aí com cada um, tá bom? E vai aparecer no vídeo aí, tá certo? Então manda bala aí, agora vocês podem conversar à vontade aí. Família da Marlene.
Está vendo pessoal, a Rose, o pessoal do Alto tem invadindo a nossa live, hein? Raquel, a Vivi ali, pessoal das músicas Miriam Carlos. Esse menino aqui que não tem nada a ver com o Roquinha, filho da Vamos lá. Cadê? família da Aninha, Ana Paula. Esse aqui, né? Aninha, Aí, não deve? Peça Severino. O Jader, sabe mais o barbudo que ele tá? Eu? Opa! Tia Van. Eu não tô barbudo, não. Tá largando, rapaz. Vocês estão vendo coisa, eu tô careca e sem barba. Tô vendo. É o carinha dessa barba aí. Eu já tá lá. Tchau, pessoal. Beijinho para todas as mamães, para todo mundo. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe. Amém. Beijinhos para vocês também. Boa noite para todos. Boa noite. Beijão. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada por essa reunião gostosa. Não. Paulo. Tchau, gente. Beijo para todos. De quarta-feira, né? Pode deixar. Pode deixar, Lorci Santana. Guarapari, né? Pode deixar. Tchau, tia Sueli. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Um beijo em todos. Tchau Tchau. galera. Até mais, gente. Tchau para vocês. Beijo. Beijo também, um tempão.